Bem-vindo ao canal. Parece um filme. Inscreva-se. Você já se deparou com uma porta que parecia guardar um segredo? Talvez ela estivesse trancada, lacrada ou até mesmo esquecida pelo tempo. Uma porta é feita para se abrir. Essa é a sua razão de existir. Mas às vezes, encontramos portas que desafiam esse propósito, como se dissessem, há algo aqui que você não deveria ver. Hoje vamos explorar 14 dessas portas enigmáticas. Barreiras que nem o tempo, nem a tecnologia moderna conseguiram vencer. Cada uma delas guarda uma história única, tão fascinante quanto a pergunta que todos nos fazemos: o que há do outro lado? Número 14. Segredos de Fairmont. O Fairmont Banff Springs, um dos hotéis mais famosos do Canadá, tem uma história curiosa e misteriosa. Segundo a lenda urbana, uma grande família ficou hospedada na sala 873, no 8º andar. Infelizmente, algo trágico aconteceu. Em sua primeira noite, o pai da família cometeu um ato inexplicável que afetou todos ao seu redor. Por estar localizado em um local isolado entre montanhas, esse evento não teve muita repercussão na época. A sala foi então remodelada e reaberta para os hóspedes, mas algo estranho começou a acontecer. Hóspedes relataram ouvir sons inexplicáveis, como gritos no meio da noite. Além disso, marcas misteriosas apareceram em espelhos e paredes, como impressões de mãos, e não saíam facilmente, mesmo com a equipe do hotel tentando limpá-las. Por conta desses relatos, o hotel acabou fechando a sala 873, criando um espaço visível entre as portas 871 e 875, onde a sala costumava estar. A equipe do hotel evita responder perguntas sobre o que realmente aconteceu nesse local, adicionando um ar de mistério e suspense ao hotel. Número 13. O Bunker de Charlottesville. Em Charlottesville, Virgínia, há um bunker que é alvo de curiosidade e teorias conspiratórias devido ao seu sigilo e custo exorbitante. Os Estados Unidos possuem diversos bunkers projetados para proteger militares e líderes governamentais contra desastres naturais, ataques inimigos e até guerra nuclear. Porém, este bunker específico se destaca. Desde 2007, ele passou por reformas extensas, somando mais de 61 milhões de dólares. A entrada é altamente restrita, sendo permitida apenas ao presidente e a altos funcionários do governo. Nem mesmo os cônjuges dessas pessoas têm acesso. O bunker está equipado com instalações médicas de ponta, um estúdio de TV para transmissões de emergência, vastos suprimentos alimentares capazes de sustentar seus ocupantes por meses e documentos possivelmente classificados. É um verdadeiro refúgio para tempos de crise extrema. Localizados em montanhas ocas, bunkers como este não são simples abrigos. Muitos deles comportam verdadeiras cidades subterrâneas. Número 12. A Maldição da Ilha do Norte. A Ilha do Irmão do Norte, localizada no East River, em Nova York, guarda uma história marcada por tragédias e abandono. De frente para o notório centro correcional de Rikers Island, esse local abriga as ruínas de um hospital que já foi dedicado ao tratamento de doenças infecciosas. Construído para isolar os doentes e evitar surtos no continente, o hospital operou até os anos 1970, quando foi subitamente abandonado. Desde então, a natureza tomou conta do lugar, criando uma paisagem assustadora e misteriosa. Objetos do cotidiano, como mesas, lâmpadas e banheiras, ainda estão espalhados pelo hospital, como se os antigos ocupantes tivessem desaparecido de uma hora para outra. O ar na ilha ainda carrega um leve odor de hospital, e os postes de luz e estradas antigas podem ser vagamente discernidos entre a vegetação densa. A ilha possui um ambiente que parece saído de um mundo pós-apocalíptico, completamente desprovida de presença humana. Entre suas ruínas estão um teatro abandonado, uma capela e, de forma mais inquietante, um necrotério. A história trágica da Ilha do Irmão do Norte é longa. Em 1904, o desastre do navio a vapor General Slocum resultou na morte de mais de 1.000 pessoas. Muitos dos corpos das vítimas foram levados pelas correntes e acabaram nas margens da ilha, aumentando seu ar sombrio e amaldiçoado. Hoje,
É ilegal visitar a Ilha do Irmão do Norte sem uma autorização especial. Mesmo com a permissão, os visitantes precisam ser acompanhados por um guia oficial, o que só aumenta o mistério e a fascinação em torno desse local. Número 11. O Portão dos Deuses. Localizado em uma região remota do Peru, próximo ao lago Titicaca, o Portão dos Deuses é uma impressionante estrutura esculpida em pedra. Com 23 pés, aproximadamente 7 metros, de altura e largura, a estrutura inclui uma abertura menor em sua base. Apesar de sua grandiosidade, este portão não conduz a lugar algum visível. Para as comunidades indígenas locais, no entanto, o portão possui um significado místico profundo. Segundo suas tradições, ele serve como um portal para a Terra dos Deuses. Apenas os heróis mais corajosos poderiam atravessar esse limiar para alcançar a imortalidade e se juntar às divindades. Um detalhe intrigante é a escultura circular ao lado da abertura menor, que se assemelha a um buraco de fechadura. De acordo com a lenda, um disco dourado serviria como a chave para ativar o portal. A história conta que, durante a invasão espanhola, um sacerdote inca em fuga carregava este misterioso disco de ouro. Após dias de viagem incansável, ele chegou ao Portão dos Deuses, onde encontrou um grupo de xamãs de guarda. Ao mostrar a chave dourada, os xamãs realizaram um ritual sagrado que ativou o portal. Um túnel de luz azul brilhante se formou, e o sacerdote, junto com os xamãs, desapareceu para sempre deste mundo. O Portão dos Deuses permanece um dos maiores enigmas do mundo. Até hoje, muitos se perguntam se ele ainda é vigiado por xamãs invisíveis, protegendo seus segredos do olhar humano. Número 10. O Cofre Global. Localizado em uma ilha remota entre a Noruega e o Polo Norte, o Cofre Global de Sementes de Svalbard é uma instalação extraordinária projetada para preservar a biodiversidade agrícola da Terra. Este cofre foi construído para resistir a qualquer desastre natural concebível, garantindo que sementes essenciais estejam protegidas para o futuro da humanidade. O cofre armazena todo tipo de semente imaginável em um estado congelado, funcionando como um disco de backup para a agricultura global. Caso desastres ou escassez de alimentos ocorram, estas sementes podem ser usadas para restaurar e reviver os sistemas agrícolas. Diferente de outras instalações que podem enfrentar problemas como falta de energia ou falhas nos sistemas de refrigeração, o cofre de Svalbard opera independentemente de eletricidade. A construção em rocha sólida, combinada com o permafrost circundante, mantém as sementes congeladas naturalmente. Além disso, a estrutura foi projetada para suportar potenciais inundações oceânicas. O cofre tem capacidade para armazenar até 4,5 milhões de variedades de culturas, com cerca de 500 sementes preservadas para cada tipo. Atualmente, ele contém a maior e mais diversa coleção de culturas alimentares do mundo, somando aproximadamente 1 milhão de amostras provenientes de diversas regiões do planeta. Se você considerar o número total de grãos individuais, este cofre pode armazenar quase 1 bilhão. Sua importância é incomensurável, oferecendo uma linha de defesa crucial contra possíveis crises globais, desde desastres naturais até cenários apocalípticos. Portanto, se algum dia o mundo enfrentar uma catástrofe, o Cofre Global de Sementes estará lá como um repositório vital para a sobrevivência da humanidade e da agricultura. Número 9. O Mistério da Área 51. A Área 51 é uma instalação militar ultra-secreta, localizada no deserto de Nevada, Estados Unidos. Reconhecida como uma das bases mais protegidas do planeta, seu acesso é completamente restrito ao público. Até mesmo sobrevoar a área é proibido por lei, reforçando o véu de mistério que a cerca. Estabelecida em 1955, a Área 51 foi reconhecida oficialmente pela CIA apenas em 2013. Ao longo de sua história, tem sido utilizada como local de desenvolvimento de aeronaves de ponta e tecnologias avançadas. Porém, é o suposto envolvimento da instalação com eventos extraterrestres que a tornou um ícone da cultura pop e teorias conspiratórias. O mistério começou a se intensificar em 1947, quando um suposto OVNI caiu em Roswell, Novo México. Muitos acreditam que tanto a espaçonave quanto seus ocupantes alienígenas foram transportados para a Área 51 para serem estudados. As especulações aumentaram ainda mais em 1989, quando Robert Lazar, um ex-funcionário que alegou trabalhar na base, afirmou ter estudado tecnologia extraterrestre no local. Lazar também declarou ter visto imagens médicas de alienígenas, alimentando as teorias de conspiração. Número 8. O Cofre de Pablo Escobar.
Embora Pablo Escobar tenha falecido há décadas, sua história continua fascinando o mundo. Entre suas antigas propriedades está uma mansão em Miami Beach, atualmente de propriedade de Christian de Berdoir, conhecido como o Rei do Frango Frito. Durante a demolição da mansão para a construção de uma nova residência, os trabalhadores descobriram um cofre de ferro enterrado sob a base de concreto. Este cofre mede cerca de 60 centímetros de cada lado e pesa aproximadamente 700 libras, 318 quilos. Christian especula que o cofre possa conter tesouros como ouro, diamantes ou outras riquezas escondidas, dada a notória prática de Escobar de guardar fortunas em lugares inusitados, como dentro de paredes, móveis ou enterradas em jardins. Outra descoberta semelhante aconteceu anteriormente na mesma propriedade, quando outro cofre foi encontrado sob uma laje de mármore. No entanto, esse cofre foi rapidamente roubado, e o incidente está sendo investigado pelas autoridades. Richard, o atual proprietário, decidiu proteger o novo cofre, mantendo-o em um banco até que a construção de sua nova casa seja concluída. Enquanto isso, a propriedade está sob vigilância constante, com planos de realizar uma busca detalhada para encontrar quaisquer outros itens escondidos. Christian adquiriu a terra por impressionantes 9.650.000 dólares, mas considerando o histórico de Escobar, é possível que ele descubra tesouros suficientes para recuperar parte ou até mesmo todo o seu investimento. Afinal, Escobar, conhecido como um dos maiores traficantes de drogas da história, escondia enormes somas de dinheiro em vários locais para evitar os bancos tradicionais. O que poderia estar dentro deste cofre misterioso? Talvez riquezas ou segredos que continuem a alimentar o fascínio por sua vida extraordinária. Número 7. A Esfinge. De acordo com uma antiga lenda, existe uma vasta biblioteca escondida sob a grande esfinge de Gizé, conhecida como o Hall of Records. Essa biblioteca supostamente contém textos antigos escritos por sobreviventes da lendária cidade perdida de Atlântida. A ideia ganhou popularidade nos anos 1940, após visões atribuídas a um clarividente. Atlântida, segundo a tradição, era uma civilização avançada que teria existido no Oceano Atlântico antes de ser submersa por um grande desastre. Embora não haja provas concretas de sua existência, a lenda tem fascinado pessoas ao longo dos séculos. Muitos acreditam que o Hall of Records poderia conter segredos sobre essa misteriosa civilização e o conhecimento acumulado por seus habitantes. A própria Esfinge, um monumento colossal com o corpo de leão e cabeça humana, também é um enigma. Pouco se sabe sobre seus criadores, seu significado exato ou como ela se conecta às pirâmides próximas. O monumento tem inspirado inúmeras teorias, desde conexões astrológicas até possíveis passagens secretas. Nos últimos anos, egiptólogos têm explorado intensamente as cavernas e túneis sob a Esfinge, em busca de pistas sobre o Hall of Records. Número 6. O ovo Fabergé. Os ovos Fabergé são obras-primas de valor inestimável e extrema raridade, originalmente criadas para a família real russa. Apenas 52 desses ovos únicos foram oficialmente confeccionados, e hoje, apenas 46 são conhecidos por terem sobrevivido à Revolução Russa. A maioria está em museus, enquanto a rainha da Inglaterra possui 3. No entanto, rumores persistem sobre ovos desaparecidos, incluindo um que, supostamente, estaria escondido em um cofre de banco em Preston, no Reino Unido. Esse cofre pertencia ao Dr. Maxwell Wilcock, um viajante que realizou várias expedições à antiga União Soviética. Há suspeitas de que ele pudesse ter sido um espião, devido à frequência de suas viagens e a conexões misteriosas que ele mantinha com o último proprietário conhecido de um dos ovos Fabergé. Antes de sua morte, Maxwell frequentemente mencionava um misterioso ovo de ouro que ele afirmava possuir. Após seu falecimento, sua família descobriu vários itens peculiares em sua casa, incluindo milhares de libras escondidas em seus pijamas e artefatos incomuns. Isso despertou especulações sobre o conteúdo de seu cofre de banco. Dada a raridade e o valor dos ovos Fabergé, que podem alcançar até 38 milhões de dólares, os Wilcock acreditam que o tesouro possa estar trancado no interior do cofre. Infelizmente, o cofre permanece selado. Como Maxwell não designou ninguém para acessá-lo após sua morte, o banco se recusa a permitir a entrada de terceiros. Assim, a família Wilcock pode estar literalmente sentada sobre uma fortuna que está fora de alcance. Número 5. Os tesouros de Machu Picchu. O
O arqueólogo francês Thierry Jamin fez uma descoberta intrigante em Machu Picchu ao identificar, com o uso de tecnologia eletromagnética avançada, uma porta inexplorada escondida dentro das antigas paredes do local. De acordo com Jamin, essa porta pode levar a uma câmara oculta que, possivelmente, servia como uma tumba. Caso essa hipótese seja verdadeira, ela poderia abrigar tesouros valiosos, como ouro e prata, herdados do Império Inca. No entanto, essa descoberta gerou um impasse. O governo peruano, responsável pela preservação do patrimônio, está ativamente impedindo Jamin de acessar a porta. Curiosamente, análises indicam que a porta foi selada pelos próprios Incas e permaneceu intacta desde então. Embora proibido de abrir a porta, Jamin foi autorizado a utilizar seu equipamento para escanear a câmara sem violar o local. Ele encontrou evidências de uma escadaria, 2 entradas e uma sala principal que aparentemente contém numerosos metais ainda não identificados. Ele também determinou que as pedras que bloqueiam a entrada servem apenas como um selo e removê-las não causaria danos às ruínas acima. Apesar disso, a permissão para prosseguir com as escavações foi novamente negada. Para complicar ainda mais o mistério, a área ao redor da porta foi selada pelo governo, tornando qualquer tentativa de exploração impossível. Essa situação levanta questões intrigantes. O que o governo está protegendo? Que perigos ou segredos essa porta oculta? Enquanto as respostas permanecem evasivas, a curiosidade sobre o que está por trás dessa entrada inexplorada continua a crescer. Número 4. A instalação. O projeto de armazenamento de resíduos nucleares na Finlândia busca oferecer uma solução permanente e segura para o armazenamento de resíduos radioativos, projetada para durar entre 100 mil e 1 milhão de anos, aproximadamente o tempo necessário para que os resíduos nucleares percam sua radioatividade. Este projeto, conhecido como OnCall, tem como objetivo resolver problemas críticos enfrentados pelas instalações atuais de resíduos, que frequentemente apresentam vazamentos e falhas, colocando o meio ambiente e a população em perigo. Desafios e soluções. Até agora, nenhuma tecnologia humana foi capaz de resolver de forma eficaz a questão do armazenamento seguro e permanente desses resíduos por tanto tempo. O projeto finlandês visa criar um local de armazenamento profundo e seguro dentro das montanhas, onde a probabilidade de ser perturbado por atividades humanas ou desastres naturais é extremamente baixa. Sinais e comunicação. Um dos principais problemas é a necessidade de fazer com que futuras gerações compreendam os sinais de advertência colocados no local. Como a humanidade pode ter esquecido a linguagem ao longo de milhões de anos, os criadores do projeto decidiram adotar métodos não convencionais. Para evitar que as pessoas no futuro cavem neste local acidentalmente, a equipe finlandesa escondeu a instalação em um ponto remoto das montanhas rochosas. Eles acreditam que, em tal área, a curiosidade humana será menos provável, garantindo que o local permaneça intacto e seguro por gerações. Número 3. A almofada Manaba Swami. Localizado na Índia, o templo de Manaba Swami, construído no século 6 d.C., tem sido alvo de muitos mistérios e histórias sobrenaturais ao longo dos anos. Ele passou por várias reformas realizadas pela família Traven, conhecida por ser descendente direta de um santo ancestral que possui supostos poderes místicos. O descobrimento das abóbadas secretas. Em 2011, um grupo de 7 homens tentou escavar sob o templo para investigar rumores sobre um possível tesouro escondido. Durante a expedição, eles encontraram 6 abóbadas robustas, com portas feitas de ferro pesado. Dentro dessas abóbadas estavam numerosos sacos cheios de moedas de ouro antigas, diamantes, pedras preciosas e joias raras. No entanto, havia um volte final que ninguém conseguiu abrir. Apesar dos esforços intensivos, a entrada desse cofre permaneceu inacessível. A lenda e a maldição. De acordo com a tradição local, o vault não pôde ser aberto porque estava protegido por um laço de serpente, um selo místico conhecido como Naga Mantras, usado pelos sábios antigos. Essa barreira mágica significa que nenhuma tecnologia moderna ou força física poderia quebrar esse selo. Número 2. A tumba do Imperador Qin.
O impressionante mausoléu subterrâneo do imperador Qin Shi Huang, o primeiro unificador da China, é uma das descobertas mais fascinantes da arqueologia moderna. Ele foi encontrado por acaso em 1974 por um grupo de 5 irmãos que logo descobriram o lendário exército de 7.000 guerreiros de terracota. Esses soldados, feitos em tamanho real, foram criados para proteger o imperador em sua jornada na vida após a morte. A tumba é repleta de armadilhas engenhosas, como flechas disparadas automaticamente contra invasores, reforçando a proteção ao descanso eterno do imperador. Apesar disso, os irmãos exploradores decidiram se aventurar. Logo após a escavação, começaram a sentir desconfortos misteriosos, e cada um sofreu tragédias que levantaram rumores de uma possível maldição associada ao local. Dentro da câmara principal, acredita-se que os antigos recriaram os 2 grandes rios da China. No entanto, estudos indicam que esses rios podem ser feitos de mercúrio líquido, uma substância altamente tóxica que poderia causar envenenamento fatal ou até danos mentais permanentes aos invasores. As portas seladas que levam ao túmulo real do imperador ainda não foram abertas. Relatos históricos sugerem que atrás delas estão tesouros incomparáveis, incluindo palácios miniaturizados e outros artefatos que simbolizam o poder e a riqueza de Qin Shi Huang. Esse monumental projeto levou 38 anos para ser concluído, empregando 700.000 trabalhadores e começando quando o imperador tinha apenas 13 anos. Sua ambição não apenas unificou a China, mas também criou uma das maiores maravilhas arqueológicas do mundo. O que está escondido além das portas seladas permanece um mistério, alimentando a curiosidade de pesquisadores e aventureiros, mas também lembrando a todos dos perigos e segredos que podem estar ocultos no tempo. Número 1. Os segredos do Taj Mahal. O Taj Mahal, um dos monumentos mais icônicos do mundo, guarda muitos segredos e histórias misteriosas sobre sua origem e elementos ocultos. Há várias disputas sobre o verdadeiro propósito dessa estrutura, e as teorias sobre sua origem vão além do que é aceito pela narrativa oficial. Muitas pessoas acreditam que o Taj Mahal foi construído em 1632, sob o governo do imperador Mughal Shah Jahan, como uma homenagem à sua amada esposa Mumtaz Mahal. No entanto, há quem afirme que o Taj Mahal poderia ter sido originalmente usado como um local de culto ao Senhor Shiva, ou, possivelmente, como uma mesquita. O desafio é validar essas teorias, já que apenas uma pequena parte do monumento está acessível ao público. Existe uma porta especialmente enigmática que leva ao porão da tumba de Mumtaz Mahal, e esse local permanece fechado há muito tempo. Esse sigilo gerou especulações sobre possíveis atividades paranormais, e há quem acredite que o espaço esconde segredos cruciais. Algumas pessoas sugerem que o túmulo real esteja apenas numa versão replicada para os visitantes, levantando a pergunta: por que criar uma réplica tão elaborada de um túmulo inteiro? A estrutura do Taj Mahal é construída sobre uma plataforma elevada e possui fundações com câmaras secretas e vias navegáveis, projetadas não apenas pela beleza estética, mas também para objetivos práticos, como regulação da temperatura, sistema de drenagem. Além disso, o trabalho artístico com o mármore incrustado e a simetria impressionante tem um significado simbólico profundo, que intriga tanto estudiosos quanto historiadores. Estudiosos sugerem que o design do Taj Mahal incorpora elementos das seguintes culturas: persa islâmica, otomanas indianas. Essa mistura reflete a cultura sincrética do Império Mughal, adicionando camadas de complexidade à história do monumento. À medida que arqueólogos e investigadores continuam a estudar o Taj Mahal, é possível que novos segredos sejam revelados, lançando luz sobre o passado do monumento e capturando ainda mais a curiosidade do mundo. Os segredos ocultos sob o Taj Mahal continuam a ser um mistério fascinante, convidando todos a especular sobre o que poderia estar além dessas portas misteriosas. E você? Você teria coragem de passar por essas portas enigmáticas? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like, se inscreva. Valeu!